para todos os públicos. Boa tarde, turma! Olha eu aqui novamente com vocês. Sentiram saudade? Será que sentiram? Espero que sim, tá bom? Então, estamos aqui de volta. Queria dizer para vocês boas-vindas novamente. Espero que vocês tenham tido umas férias boas, tranquilas, divertidas, mas que também não tenham esquecido de estudar, tá bom? De vez em quando dá aquela lida, dá uma revisada no assunto. Sei que é difícil, mas quem tem o objetivo não pode perder o foco, tá bom? Então, estamos aqui de volta, professora Luana Oliveira, com esse projeto aqui, continuando com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, tá bem? Nós vamos continuar a nossa aula com critérios de divisibilidade, tá? Na aula passada nós vimos os critérios de divisibilidade por 2, por 3, 5, 10 e 100. E hoje nós vamos ver os critérios de divisibilidade por 4, 6, 8 e 9. E um desafio para vocês aqui no final, tá bom? Um desafio final, que eu tenho certeza que se vocês observarem entre os números, está faltando algum, certo? Olha lá, nós vimos do 2, do 1, gente, todo número é divisível por 1, certo? Então, não tem nenhum critério de divisibilidade por 1, todos os números são. Mas por 2, nós já vimos por 2, 3, 5, 10, 100. E hoje nós veremos por 4, 6, 8 e 9. E eu creio que está faltando algum número aí, né? Entre esses que eu falei para vocês. E esse será o desafio no final da aula, tá bom? Então, critérios de divisibilidade. Como a gente viu na última aula, o que é um critério? Um critério é uma condição, tá? Por exemplo, o critério para você passar de ano é que você tire o quê? Boas notas, certo? Se você não tirar boas notas, consequentemente você vai poder ficar de recuperação e aí, ó, quem sabe uma reprovação, tá? Então, vamos cuidar para que isso não aconteça. Então, o critério é uma condição. Quando que um número pode ser dividido por 2? Quem lembra aí? Quando ele é um número par, ou seja, quando ele termina, quando o seu último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Quando que ele é divisível por 3? Olha, quero ver a memória de vocês. Quando nós somamos os algarismos desse número e ele dá o que? Um múltiplo de 3. Quando que ele é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Fácil, mamão com açúcar aí, tá? Quando que ele é divisível por 10? Quando ele termina em 0, em 0. E quando que ele é divisível por 100? Quando ele termina em 0, 0, tá? Revisei a aula todinha passada aqui em nem um minuto, tá? Então, para vocês verem como é fácil. Então, o critério é uma condição, certo? E nós vamos começar aqui com o critério de divisibilidade por 4. Quero que vocês acompanhem aí comigo no slide, tá bom? Vamos lá. Qual é a condição para que um número ele seja divisível por 4? Para que ele possa ser dividido pelo número 4, nós temos aqui algumas questões. Primeira, se os seus dois últimos algarismos forem 0. Então, se vocês tiverem, ó, os dois últimos algarismos aqui, 0, vocês não precisam, tá, ter dúvidas que esse número aqui ele já vai ser divisível por 4, tá bem? Próxima, se os seus dois últimos algarismos forem um múltiplo de 4. Vamos pegar aqui, por exemplo, 320, tá? Então, eu pego novamente os dois últimos algarismos. 20. 20 é divisível por 4? Sim, certo? Porque 5 vezes 4 dá 20. Então, esse número também, 320, ele vai ser divisível por 4, tá? E esse último caso, que é um pouquinho assim mais complexo, mas aqui são 3 formas de você descobrir se o dobro do algarismo das dezenas somado com o algarismo das unidades for um múltiplo de 4. O que é isso, professora? É o seguinte, ó, bora entender aqui. Se o dobro do algarismo das dezenas somado com o algarismo das unidades for um múltiplo de 4.
Então, vamos pegar aqui um número maior. Vamos pegar 10.172, tá? Se não termina em 00, não dá para saber pela primeira condição. Termina em 72. Eu não sei se 72 é múltiplo de 4, porque eu não lembro nenhum número que vezes 4 dá 72 aqui na minha cabeça. Não sou boa de tabuada, né? Alguns podem dizer assim. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o algarismo da dezena, que é o 7, e eu vou multiplicar por 2. Então, bora lá. 2 vezes 7 dá quanto? 14, ó, muito bem. E aí, nós vamos somar com o algarismo das unidades. Então, eu vou somar agora 14 mais 2 vai dar quanto? 16, ó, meu aluno aí, bora responder. E aí eu vou saber, 16, dá para dividir por 4? 4 vezes 4 dá 16, pronto. Então, esse número aqui, ó, ele é o quê? Divisível por 4, tá? Então, veja que foi fácil, tá? Se for um número muito alto e você não lembrar e você tiver com dúvida, você pode fazer por esse método. Pegar o algarismo da dezena, multiplicar por 2 e somar com o algarismo da unidade. Se der um múltiplo de 4, ele é divisível por 4, o número completo. Fácil, né? Bem fácil. Vocês irão acompanhar, tá bom? Esse assunto lá na página 106 do livro didático de vocês. Então, está lá bonitinho, padronizado. Aqui até nos meus slides, na minha aula, tem mais situações, tem outras dicas que lá também pode não ter, tá? Então, fique aí ligado para acompanhar tudo direitinho. Próximo, divisibilidade por 6. Gente, é o seguinte, qual a condição para um número ser divisível por 6? Para um número poder ser dividido por 6, ele tem que atender dois critérios mesmo, tá? Ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. E aí você vai ter que lembrar dos dois critérios de divisibilidade por 2 e por 3. Qual é o critério de divisibilidade por 2? Bora lá, ver se você lembra. É que o número seja par, certo? Segundo, qual é o critério de divisibilidade por 3? Veja se você lembra. É que a soma dos algarismos que compõem esse número, ele seja o quê? Múltiplo de 3. Então, vamos pegar aqui um exemplo? Então, bora lá. Vamos pegar aqui o número 312. Vamos lá. Tô com dúvida se 312 dá para dividir por 6. Então, primeiro, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Bora lá. Ele termina em 2, certo? É um número par. Então, ele é divisível por 2, certo? Agora, vamos ver se ele é divisível por 3. Como é que a gente faz isso? Somando. Bora somar. 3 mais 1 mais 2. Bora lá. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Ó, 6 é um múltiplo de 3? Sim. Então, beleza. Se ele atendeu aos dois critérios, então esse número também é divisível por 6. Certo? Calma aí. Vamos pegar um outro exemplo que eu sei que vocês ainda estão com dúvida. Vamos pegar um outro exemplo agora. Vamos pegar, por exemplo, o número 200 e... 200 não. Vamos ver aqui. 145. Deixa eu olhar aqui. 345. Pronto. 345. De cara, eu já sei, ó, que esse número não é divisível por 2, porque ele não termina em um número par, certo? Então, ele não é par. Então, ó, não dá para dividir por 2. Mas vamos ver se dá para dividir por 3. 3 mais 4 mais 5. Bora lá? 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 é múltiplo de 3? Se tá com dúvida, soma de novo. 1 mais 2, 3. 3 é múltiplo de 3? Sim, certo. Mas, como 345, ó, foi só múltiplo de 3 e não foi múltiplo de 2, não deu para dividir por 2,
então ele também não dá para dividir por 6, tá? Então é simples. O critério de divisão por 6 é que ele seja o quê? Divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Não pode ser só por um e por outro, tem que ser divisível pelos 2. Então, um número que é par e um número que é múltiplo de 3, então ele também vai ser divisível por 6, certo? Esse é o critério de divisibilidade por 6. E isso também vocês vão encontrar na página 106 do livro de vocês, tá bom? Continuando, tá? Divisibilidade agora por 8. Quando que um número, só de olhar para ele vai ser divisível por 8? Isso é interessante, pessoal, tá? Vocês vão só olhar, por exemplo, às vezes você pensa assim, uma professora é demais, ela só de ver o número já sabe que dá para dividir por outro, porque eu sei os critérios de divisibilidade. Se vocês souberem, vocês não vão ter mais dificuldade e nem vão precisar estar armando todas as contas para saber se dá para dividir ou não, para saber se é múltiplo ou não, porque se um número é múltiplo do outro, ele pode ser dividido por ele, certo? Então, bora lá. Divisibilidade por 8, tá? Um número natural será divisível por 8. Qual é a primeira forma? Quando ele termina em 000. Então, se eu tenho, por exemplo, 2.000, tá? Ou se eu tenho 15.000. Se ele termina em 000, ele já é obrigatoriamente divisível por 8, tá? E a outra forma é que esses 3 últimos números, ó, por exemplo, se eu colocar aqui 4.320, se eu quero saber se 4.320 é divisível por 8, o que eu tenho que fazer? Será que eu vou ter que dividir o número todo por 8? Não, você só vai pegar os 3 últimos números, tá? Então, você vai pegar 320 e dividir por 8. Bora dividir. 3 não dá. 32 por 8 dá 4. 4 vezes 8, ó, 32. Sobra o que? 0. Sobrou um zerinho aqui, a gente acrescenta na resposta. Então, deu 40, ó, exato. Então, se os 3 últimos números dá para dividir por 8, eu posso colocar quantos números eu quiser aqui na frente do 320, ó. Eu posso colocar quantos números eu quiser, tá? Eu sei que esse número aqui completo, ele também vai ser divisível por 8, tá? Você só precisa pegar os 3 últimos números para saber se ele é divisível por 8 ou não. Professor, e se tiver só 2 números no número, tá? Se tiver só 2 algarismos no número, como é que eu vou saber? Tabuada, querido, aí não tem outra forma, tá? Se eu colocar, por exemplo, 25, 25 dá para dividir por 8? 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, então não dá, tá? Se eu colocar 32, dá para dividir por 8? Sim, né? Porque 8 vezes 4 é 32, tá bom? Então, é só saber tabuada de 2 números para baixo, 2 algarismos. De 3 algarismos para frente, é só olhar os 3 últimos números. Fácil, né? Bem fácil. Ah, professor, não vou lembrar disso tudo, não. Vai lembrar, sim, porque eu vou ficar aqui, ó, insistindo, até você não esquecer mais disso, tá bom? Então, os critérios de divisibilidade, as condições para ser dividido por... Qual que nós começamos? Por 4... que ele termine em 00, ou que os 2 últimos números, eles sejam múltiplos de 4. Ou você pode pegar o penúltimo número, multiplicar por 2, somar com o último e ver se vai dar um múltiplo de 4. Múltiplos de 6 ou divisíveis por 6, ele tem que ser par e tem que ser múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Divisível por 8, se ele terminar em 000, ó, pá, mamão com açúcar, fácil, eu já sei que é dividido por 8. Se ele terminar com outros números, eu só preciso dos 3 últimos números. Se eu fizer minha divisão por 8 e der certinho, fechado, 0 de resto, o número inteiro vai ser dividido por 8.
certo? E agora o critério de divisibilidade por 9, que vocês encontrarão na página 107, tá bom? Qual é o critério de divisibilidade por 9? Ele é bem parecido ao critério de divisibilidade por 3, tá bom? Vamos pegar aqui um número, ó. 2, 3, 4, 2, 7. Que número é esse? 23.427. Para saber se ele é múltiplo de 8, se ele é divisível por 9, tá? O que é que você vai ter que fazer? Você vai só somar os algarismos. Bora somar? 2 mais 3 mais 4 mais 2 mais 7. Bora lá. 2 mais 3, ó, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 7, 18, tá? Aí você vai pensar, eu não sei se 18 ainda é múltiplo de 9. Soma de novo. 1 mais 8, 9, tá? E 9 é múltiplo de 9? Sim. Então, esse número todinho aqui, ó, 23.427, ele é divisível por 9, tá? Então, o critério de divisibilidade por 9, ele é bem parecido com o 3. Você vai só pegar os algarismos que compõem esse número, você vai somá-los e verificar se essa soma é um múltiplo de 9. Se ficar um número muito grande, você vai somando até chegar a um único valor ou um número que você tem certeza que é múltiplo de 9. 18 aqui, gente, ó, eu tinha certeza que é múltiplo de 9, porque 9 mais 9 é 18. Mas se alguém não lembrasse disso, que eu não sei por que não lembraria, tá? Somava de novo. 1 mais 8, 9, tá bom? Então, esses foram os nossos critérios de divisibilidade hoje, ó. Aqui está o resumo de tudo que a gente estudou nesse slide. Se vocês quiserem tirar uma foto, um print, que vocês estiverem assistindo pelo YouTube, no canal da CEMED, eu estou com saudade de vocês lá no canal, tá? Estou vendo pouquíssimas visualizações. O que está acontecendo com vocês? Quanto mais vocês veem as aulas, que vocês têm essa oportunidade de repetir quantas vezes vocês quiserem, mais vocês vão aprender, galerinha, tá? Precisa estudar, precisa rever as aulas. Assistir simplesmente pela TV não é, vamos que dizer, o suficiente, tá? Você precisa assistir pela TV, reassistir no canal. Se tiver dúvida, coloca lá entre os comentários. Se você quiser uma sugestão, que você não entendeu, quer que revise algum tópico dos assuntos passados, estou aqui para isso, para ajudá-los naquilo que vocês necessitarem, tá bom? Então, como desafio para a gente concluir a nossa aula de hoje, o que vocês irão fazer de desafio? Vocês irão pesquisar qual é o critério de divisibilidade por 7, que não tem no livro de vocês, que não teve na minha explicação da aula passada e nem na de hoje, mas que eu quero que vocês pesquisem. E na próxima aula a gente vai ter aqui com vocês qual é esse critério. Qualquer um que pesquisar pode entrar lá no site lá da CEMED, tá no canal, e colocar lá nos comentários dessa aula, tá bom? Professora, eu já pesquisei, já sei qual é o critério. Se quiser colocar o critério lá também não tem problema, tá bem? Então eu conto com vocês na nossa próxima aula. Obrigada por hoje, pela atenção, cheiros, abraços e nos vemos na nossa próxima aula na próxima semana. Até mais!